Isso. Ok. Tá bom. Então, vamos começar o nosso estudo. Se eu não me engano, foi o Evandro, se eu não me engano, foi ele, convidado da Aluana, que fez uma pergunta, né? Então, agora ele não está conosco aqui, mas se ele assistir depois aqui o nosso estudo, ele vai ter a resposta, né? Então, ele perguntou assim, quem eram os essênios? Do estudo nosso passado. No estudo passado, nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia, né? Então, como que a Bíblia chegou até nós, quais foram os materiais que foram usados para escrever a Bíblia, e dentre eles, nós usamos um achado arqueológico, deixa eu só colocar aqui, isso, que na verdade é o seguinte, que é o manuscrito de Qumran. Então, o manuscrito de Qumran, a gente diz o seguinte, que ele comprova de fato a Bíblia. Então, vou só relembrar a história. Então, existia um beduíno, estava andando por ali e jogou, na verdade, beduíno não, nômade, né? Melhor dizendo. E ele jogou uma pedra, e, enfim, e escutou um barulho estranho. E daí ele foi ver, é uma ostraca, que é um material feito de barro, assim, de cerâmica, a gente pode dizer, e dentro estava um pergaminho. E aí foi aberto e eles perceberam que era o manuscrito de Qumran, que era nesse local. Então, eles acreditam o seguinte, que quem que guardou ali? Foram os essênios. Então, os essênios, na verdade, e aí foi a pergunta do Evandro, quem eram os essênios, né? Então, os essênios eram o seguinte, acredita-se, segundo os pesquisadores, Flávio Joséfo é um que viveu, foi contemporâneo de Jesus, basicamente, no ano que ele viveu. Então, ele era um judeu e um historiador. Então, ele diz o seguinte, que é bem possível que os essênios, eles surgiram um pouquinho antes do domínio grego, domínio romano, e ficou até depois, ou seja, por volta do ano 70, 60 ali da nossa era, que a destruição de Jerusalém ocorreu no ano 70. Então, os essênios, eles eram judeus, só que eles pensaram, não, o judaísmo está perdendo um pouquinho, de fato, é, o vigor, está sendo meio liberal, vamos dizer assim. Aí, beleza, tranquilo. Aí os essênios, eles falaram o seguinte, não, vamos sair e vamos preservar a lei. Essa lei, na verdade, que eles estavam se referindo era aqui, era a Torá, a lei de Moisés, ou a gente chama hoje de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles falaram o seguinte, vamos preservar. Então a gente não vai se misturar com as pessoas, nós vamos morar nas montanhas e nós não vamos ter contato com as mulheres. Então, na verdade, eles achavam, de certo modo, que o contato com as mulheres era meio pecaminoso. Então, eles queriam se abster disso. Também a gente pode dizer o seguinte, que eles viviam e levavam uma vida monástica. O que que é isso? É uma vida que, querendo ou não, era um pouco afastada da sociedade. Então, eles faziam tudo isso. Então, boa noite, José, colocou boa noite aqui no chat. Boa noite. Então, eles faziam tudo isso. Então, eles viviam uma vida separada. E aí, então, eles escreviam a Torá, preservavam tudo isso daí. Muitos essênios, eles praticavam o batismo como um modo de inserção no povo deles. Ou seja, eles eram, mas eles tinham essa crença. Então, com essa crença, o que que eles faziam? Eles pegavam e para se converter, ou melhor, para fazer parte do grupo deles, vamos colocar assim, eles batizavam. Por isso que a gente diz que o batismo é uma prática cristã, mas veio antes do cristianismo, ou seja, no judaísmo também se praticava o batismo, como nós conhecemos, que é o batismo por imersão. Então, os essênios, resumindo aqui a história, eles eram judeus, só que separados um pouquinho os judeus mais radicais, vamos colocar assim. Separado do judaísmo e eles tentavam preservar. Então, eles tinham a Torá, eles estudavam os manuscritos e eles esconderam nas montanhas e escreveram. Então, eles viveram lá, nas montanhas, para não se contaminar, vamos dizer assim, com outras ideias. Tá? Então, os essênios foram essas pessoas, né? Ok, aí respondida a pergunta que foi feita no estudo passado, tá bom? Então, nós estudamos sobre a Bíblia. Então, ninguém aqui tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente não tem dúvida. Uma vez que a gente não tem dúvida, a gente estuda e entende isso, aí todo mundo entende, né? Que Jesus veio e morreu para nos salvar. Se Jesus veio e morreu para nos salvar,
A gente precisa entender um pouco como é esse processo de salvação, tá? Então, é isso que a gente precisa entender. E, na verdade, esse vai ser o tema do nosso estudo hoje, tá bom? É sobre salvação. Quando a gente fala sobre salvação, e se fosse perguntar, né, quem quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo, né? Mas o que que a gente pode fazer para ter a salvação? Será que a gente pode fazer algo? Será que sim? Será que não? Então, como que funciona essa salvação em Cristo Jesus? Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente tem aqui alguns versos, tá? Que daí já vai ficar um pouquinho melhor. Eu só vou aqui, vou só abrir o PowerPoint, que daí eu compartilho e daí fica mais fácil para vocês poderem me acompanhar também, tá? Então, hoje é o seguinte, ó, nós estamos em poucos, então, quem quiser comentar um pouquinho, pode comentar, pode ficar à vontade. Se quiser perguntar também, pode perguntar. Então, não tenha medo de errar, tá bom? Tudo tranquilo, é um grupo de estudos. É para isso mesmo, tá? Então, só deixa eu fechar aqui. Aí eu vou abrir de novo para a gente compartilhar. Isso. Aí vai dar certo. Isso. Então, aqui vocês já vão enxergar isso em tela grande. Então, olha só. Quando a gente fala sobre salvação, né, geralmente vem algumas dúvidas, muitas e muitas dúvidas. Quer ver? Se eu perguntar, vou até perguntar aqui. Quem quiser responder, fica à vontade, tá? Vocês que estão aí nos acompanhando, estão assistindo aí, vocês têm certeza da salvação? Olha só, vamos mudar aí. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Fica bem à vontade. Se você quiser responder, pode responder com a mãozinha assim, não, não sei, não é verdade? Você percebe que a pergunta, ela não é difícil, só que a resposta muitas vezes parece ser difícil, não é verdade? Então, fica muitas perguntas. Pastor, será que a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela está salvo, e é só isso e acabou, e daí nunca mais ela vai perder a salvação? Né? Será que é só isso mesmo? Então, a gente vai descobrir hoje, tá? Eu vi que ninguém quis responder aí e tal. Se você tem certeza da salvação, não tem. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo, não? Então, vamos estudar aqui. Daí, o Miguel disse que tem certeza da salvação. Estaria salvo se Jesus voltasse hoje. Então, amém? Bem por isso. Então, vamos fazer a primeira perguntinha aqui, ó. Primeira perguntinha bem fácil. Eu gosto de fazer pergunta fácil, tá? Qual é a situação da natureza humana após o pecado? Então, aqui nós estamos tratando o seguinte: Deus criou Adão e Eva. Depois que Deus criou Adão e Eva, o que que acontece? Infelizmente, Eva pecou, ofereceu para Adão, Adão pecou também, enfim, toda a raça humana acabou pecando. Todo mundo é pecador. Ok. Mas qual é a situação da natureza humana? Por que que eu pergunto isso? Sabe por quê? Muita gente diz o seguinte, pastor, eu sou bom, eu trabalho, eu sustento a minha família, eu trato bem meus filhos, a minha esposa, todo mundo, eu procuro ser honesto. Pastor, eu sou uma pessoa boa, ok? Até eu tirar aqui para ficar mais fácil, depois eu coloco. Então, as pessoas dizem o seguinte, eu sou uma pessoa boa. E tem gente que diz o seguinte, olha só como que é interessante. O fulano e tal quer casar com a mulher tal. Não, mas aquela mulher é gente boa. Então, é uma pessoa boa. É boa de coração. Geralmente faz. Ou aquele homem é uma pessoa boa de coração. Então, é bom. Então, aí vem uma pergunta para a gente pensar. Será que a nossa situação, depois do pecado, nos tornou uma pessoa boa mesmo? Será que nós somos bons? Vamos falar a verdade, né? Às vezes a gente se acha bom, né? Mas será que de fato nós somos bons por natureza após o pecado? Então é algo para a gente pensar. Mas o texto bíblico, ele nos dá a resposta. Tá joia? Vamos ver se eu consigo projetar aqui e a gente passar. Deixa eu ver aqui. Não, vou ter que ir diferente. Isso, eu vou diferente que daí já passa aqui, a gente já vê a resposta. Quer ver? Então, aqui a primeira pergunta. Ok, vamos lá. Então, vamos passar aqui e a gente já vai ver. Então, o texto da Bíblia é Gênesis 6, verso 5.
Então, se você tem a Bíblia aí, pode pegar a Bíblia, fica à vontade. Se você não tem, está projetado, pode ler também, tá bom? Então, eu gostaria de um voluntário. Quem gostaria de ler para a gente aqui? Ó? Gênesis 6, verso 5. Alguém quer ler? Uhum. Não? Então, vocês estão Pode tímidos. ser? Paulo vai ler. Pode ser? Pode ler. 6 verso 5. Isso. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Uhum. Então, olha só que coisa interessante. Eu não sei se perceberam. Interessante negativamente, né? Porque olha só. Viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E olha só, esse ponto aqui é triste, na verdade. E que toda a imaginação, os pensamentos do seu coração era continuamente o quê? Má. Então, aqui a gente percebe o seguinte, o que, que o texto vem dizendo? Que a maldade do homem cresceu muito, muito, muito. Aí ele diz o seguinte, toda a imaginação do pensamento é mal. Ou seja, aquilo que as pessoas pensavam já era mal. Aquilo que as pessoas elas imaginavam, ou seja, elas só imaginavam o mal. Só imaginavam a maldade. Então, perceba. Então, quando nós falamos assim, não, eu sou bom, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, será que isso é verdade? Porque a Bíblia vem dizendo assim, que não se refere somente ao tempo daquelas pessoas que viveram naquela época, não, se refere também a nós. Então, a gente pensa o seguinte, percebe, que o nosso pensamento nem sempre é bom. E para e pensa. Ó, vou usar um exemplo. Tem gente que diz o seguinte, ó, eu fiquei nervoso com outra pessoa e tal, e me dá uma vontade de esganar. Lógico que não vai esganar, né? Algumas chegam a esganar, né? Mas olha só, então perceba que o coração é mau, que tem coisas ruins ali no coração. Às vezes imagina algo ruim. Ó, se acontecesse aquilo com aquela pessoa, porque aquela pessoa não é boa. Imagina. Então a pessoa já começa a pensar isso aí. Então, querendo ou não, o coração do homem tem maldade. O pensamento do homem tem maldade. Pastor, como assim? O pecado está intrínseco entre nós e em nós. Então não tem muito o que fazer. Mas se você ainda diz, não, pastor, é que você não me conhece. Beleza, vamos para o texto então. Então, Mateus 15, verso 19. Tá joia? E aí você pode encontrar. Então, vem dizendo o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos. Percebeu? Olha só, já começa ruim, né? E diz mais: mortes, tudo, olha só, procede do coração, adultérios, fornicação. Então, o que seria uma fornicação? É sexo antes do casamento. Isso é fornicação. Adultério, está casado e tem relações com outra pessoa. Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, que a gente pode colocar aqui, mentiras. E aí você pensa, e aí? Será que de fato a gente é bom? Será que nós somos bons? Eu acho que não, né? Perceba, só maldade procede do coração humano. Aí você pode dizer, não, pastor, mas eu faço coisas boas, eu penso coisas boas das pessoas. Amém, legal, tranquilo, é isso mesmo. Mas em algum momento vem o pensamento mal na sua mente. Em algum momento. Em algum momento você talvez mentiu uma coisinha ou outra, em algum momento. Ou seja, do nosso coração, sem a presença de Deus, procedem coisas ruins. Então, é isso que tem que ficar na nossa mente. Sem Deus, o ser humano é ruim. E com Deus, o ser humano continua sendo ruim, mas com uma esperança de salvação. Ou seja, modifica um pouquinho, porque há um processo de transformação. A gente chama isso de santificação. Então, acaba mudando um pouquinho, tá? E aí, então, a gente vai para a nossa resposta, né? Qual é a situação da natureza humana, né, após o pecado? Olha só, resumindo o que a gente falou mortes, adultérios, fornicação, e assim, falsos testemunhos, blasfêmias, furtos, tantas e tantas outras coisas. Então, eu pergunto, diante desses textos que nós lemos, para a gente refletir,
Você se acha uma pessoa boa? Talvez você pode dizer, pastor, eu me achava uma pessoa boa. Perceba? Essa é a natureza do ser humano. Então, esse ser humano, ele não tem vontade de buscar Deus por si só, não. É através da atuação do Espírito Santo para poder ter a vontade de buscar Deus. Senão, não tem vontade de buscar Deus, não. Tá joia? Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Quer contribuir? Quer fazer uma pergunta até agora? Não? De boa? Então tá, beleza. Então, olha só. Ah, eu até vou disponibilizar para quem quiser, quem me pedir, né? É bem simples, né? Mas eu tenho esse material porque se a pessoa anota, perde alguma informação e tal. Então, se alguém quiser depois, quiser me pedir, fica bem à vontade, que daí eu posso passar esse arquivo, tá? Agora vamos aqui para outra pergunta. Que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte? Qual foi o plano de Deus? Por que salvar o ser humano da morte? Porque a gente percebeu o seguinte, que o ser humano é mau, é terrível, pensa mal, age mal, procedem do coração do ser humano coisas ruins, e quando eu digo do ser humano, estou dizendo de mim, você. Então, do nosso coração procedem coisas ruins. Então, Deus olha para o ser humano e diz o seguinte, ih, está perdido, está perdido. Tanto é que quando a gente vai para Gênesis capítulo 6, ali vai, e um pouquinho antes, começa a descrever o que? O dilúvio. Porque Deus falou assim, eu vou destruir o ser humano, porque tá doido, né? Imagina Deus falando assim, tá doido, tá terrível. Só maldade no coração do ser humano, então eu vou destruir. Né? E aí, Deus achou Noé e a sua família, pessoas, né, fiéis a Deus. Mas Deus falou assim, não. E isso, na verdade, Deus falou bem antes, né, da fundação do mundo. Eu tenho um plano para a salvação do ser humano. Só tem um jeito para o ser humano ser salvo se ele pecar. Só um jeito. Só um jeito. Não tem outro jeito. Quem arrisca, qual é o jeito que Deus tem? Ou que Deus teve, né? Mas Deus teve, na verdade, Deus tem, né? Até hoje, né? Não, deixa eu dar uma passadinha aqui, ver se alguém quer falar alguma coisa. Não? Então tá. Beleza. Então, vamos aqui para o texto. Então, um texto muito conhecido, muito conhecido. Então, São João 3 e o verso 16, tá? Quem gostaria de ler para a gente? Você que está em casa, tem a Bíblia, pega a Bíblia. Você que está na tela do computador, do celular, pode participar também conosco. Quem quiser, por gentileza, eu vou esperar um momentinho, você pode ler. Então, São João 3, verso 16. O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso. Então, perceba que aqui, na verdade, vem a solução do plano de Deus. Está aqui. E agora eu vou passar aqui a resposta, quer ver? Qual foi o plano de Deus? Dar o seu filho. Então, o plano de Deus é o seguinte, ó, para salvar a raça humana, para salvar você, para me salvar, ele falou o seguinte, tenho que dar o meu filho. Obviamente, Jesus Cristo já havia conversado com o Pai e aceitou se doar. Mas perceba que Deus teve que dar o seu filho para que você e eu fôssemos salvos. Então perceba que quando a gente lê, eu não sei você, mas quando a gente lê isso daqui, começa a refletir um pouco, aí é mais profundo, tá? Quantos aqui são pais que estão aqui conosco? Então, você pode levantar a mão se quiser, pode colocar uma mãozinha, um sinalzinho, joinha, pode interagir do jeito que você quiser. Aí o doutor Manuel é pai, vamos ver quem mais, ou mãe, né? O Miguel aqui levantou a mão, o pai também, a Maria também é mãe, daí tem pai, enfim, mãe ou pai, né? Então, vários aqui. Então, olha só, você que é pai, ou você que é mãe, olha só, você morreria pelo seu filho?
Me diz aí. Se você não quer dizer, pode. Tem um bate-papo. Você pode digitar ali no bate-papo também. Tá bom? Aí fica à vontade. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no bate-papo em relação à pergunta. Não. Ok, no chat. Tá, jóia. Então é o seguinte, olha só. Possivelmente, você morreria pelo seu filho, pela sua filha. Eu sou pai da Fernanda, vocês conhecem? Eu morreria pela Fernanda. Com certeza eu morreria pela Fernanda. É porque eu amo a Fernanda. Então eu morreria pela Fernanda. Você morreria pelo seu filho, pela sua filha. Com certeza, né? Agora eu vou mudar a pergunta. Ó, essa pergunta já ficou difícil para vocês, né? Agora eu vou mudar a pergunta. A pergunta é a seguinte: você daria o seu filho para alguém que não gosta de você e que ainda deixa você muito, muito triste? Você daria o seu filho para essa pessoa, para morrer no lugar dessa pessoa? E vou agravar mais aqui, ó. Olha só. Você daria o seu filho para morrer por uma pessoa que não gosta de você e nem vai querer aceitar que o seu filho morra no seu lugar? Você daria o seu filho? Hein? Agora ficou difícil, não é verdade? Agora mudou o negócio. Então, olha só. Eu vou responder por mim, tá? Eu não daria a minha filha, a Fernanda, para morrer em lugar de uma outra pessoa que nem gosta de mim e, pior, nem vai aceitar o sacrifício da minha filha. Vai rejeitar. Ou seja, ela vai morrer em vão. Eu, como pai, aqui terrestre, eu não faria isso. Você possivelmente não faria. A Valquíria é mãe, ali do Sebastião, novinho, não faria isso. Duvido que faria, duvido. É difícil. Mas Deus fez. Deus fez. Olha só, esse é o plano da salvação. Porque, olha só, ele deu Jesus, seu Filho único, para morrer em nosso lugar, no lugar do ser humano, sendo que muitas vezes, quando nós sabemos que algo é errado, e mesmo assim a gente vai e comete o pecado, sabendo que é errado, peca, nós estamos rejeitando o sacrifício de Jesus, rejeitando o amor de Jesus, rejeitando a morte de Jesus. Deus já sabia de tudo isso e ainda assim enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente lê esse verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, a gente pensa e até decora, é um verso fácil, não é difícil. Agora, quando nós pensamos na essência do que Deus fez para o plano da salvação, aí a gente tem que pensar o seguinte: qual é a minha resposta a esse plano da salvação? Porque Deus deu o que havia de mais precioso, seu Filho Jesus Cristo, né? Não é o nosso tema aqui hoje, mas no outro dia vocês podem estudar com outros pastores e tal, mas Jesus Cristo era Deus, Jesus é Deus. E agora, um Deus se fez humano, não deixou de ser Deus para morrer pelo ser humano. Então, é algo que a gente estuda, mas a gente não tem 100% de compreensão, porque a gente tem dificuldade de entender isso, ok? Mas esse foi o plano da salvação. O que Deus fez? Deu o seu Filho Jesus, para ver se consertava esse ser humano, que somos nós, pecadores, coração mau, pensamento mau, que maquina o mal. Então, por isso que a gente precisa de Jesus Cristo, para ter uma mudança na nossa vida. Percebe? Então, isso é importante. Deus viu isso. E Deus pensou assim: só existe um modo, um método, uma maneira. Vou dar meu filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou: eu aceito, Pai, eu aceito. Eu me coloco à disposição para morrer no lugar do ser humano. Veja que o plano da salvação não é bem assim como a gente pensa, né? Não é tão fácil assim, ok? Então, vamos passar aqui para outra pergunta. E vocês Ô, podem... pastor, Oi, pode falar. posso fazer uma pergunta? Sim. Como Jesus, como filho de Deus, ele poderia ter recusado se sacrificar pelos pecadores?
Poderia, poderia. Agora é o seguinte, o plano da salvação, Miguel, e outros talvez que tenham essa mesma pergunta, né? Ele foi feito antes da fundação do mundo, mas ele poderia. Tanto é, Miguel, que poderia, que quando Jesus estava no Getsemane, ele estava sofrendo muito, sabe o que ele disse, Miguel? Se for possível, Pai, ó, por favor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, eu não quero morrer, estou sofrendo, se for possível. Agora, se não for possível, que seja feita a sua vontade. Então, aqui, Miguel, a gente vê o seguinte, que Jesus poderia dizer, não vou morrer pelo ser humano. Antes um pouquinho da morte na cruz, lá no Getsemane, Jesus poderia dizer o seguinte, ó, não vou morrer, não vou morrer. Mas Jesus falou o seguinte, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Ou seja, tira esse sofrimento. A angústia é muito grande do pecado de toda a humanidade. Tira, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Eu me coloco à disposição. E Jesus morreu. Então, Miguel, Jesus poderia dizer o seguinte, ó, eu não vou aceitar. Eu não quero. Ou mesmo aqui na Terra, eu desisto. Mas ele não desistiu. Tamanho amor de Jesus Cristo, né? Agora, uma pergunta para a gente pensar aqui, vamos? Tá, beleza. Mas um ser humano não pode morrer pelo outro, pela salvação, vamos colocar assim? Não, porque é pecador. Como é que o pecador vai morrer para perdoar o pecado do outro pecador se ele é pecador? Não tem como, ok? Beleza. O anjo poderia morrer em lugar do ser humano? O anjo também não poderia, porque, na verdade, o anjo não tem pecado. Estou falando do anjo que não caiu, né? Porque tem um anjo que caiu, né? Terça parte do céu, né? Dos anjos, né? Mas estou dizendo aquele que não caiu, né? Então, ele pode morrer em lugar do ser humano? Seria uma solução. Só que não pode, porque o anjo também é uma criatura. E não tem como uma criatura morrer no lugar da outra criatura para dar a salvação. Então, o anjo também não pode. Então, aí, Miguel, e outros mais, sobrou somente quem? Somente Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus. E ele se fez ser humano, não deixou de ser Deus, também não usou o seu poder de Deus para benefício próprio e morreu pelo ser humano. Então, nesse caso, a oferta foi aceita. Jesus Cristo, de fato, e quer ver a prova? A prova que foi feita, aceita, é porque é o seguinte, Jesus morreu no ano 31 da nossa era. Quando Jesus morreu, ele foi para... os discípulos iam tocar Jesus e falou, não me toque, que eu ainda não fui para o meu Pai. O que ele queria dizer? O seguinte, eu não fui ainda porque o Pai não aceitou o meu sacrifício por completo. Como assim não aceitou? Deixa eu explicar. Que é o seguinte, Jesus morreu, ele ficou um pouquinho, e daí ele foi para o Pai. Quando ele foi para o Pai, no caso Deus, o Pai, né, que é Deus, ele olha para Jesus e diz assim, está aceito o sacrifício. Morreu em lugar do ser humano. Aí Jesus volta, fica mais um tempo, você conhece a história de Jesus, e depois ele volta, então, para o céu. E Deus aceita o sacrifício de Jesus Cristo. Então, só podia ser Jesus Cristo. E por amor, Jesus Cristo veio e morreu. Agora, se a gente for pensar, é uma humilhação, hein? E que humilhação. O Jesus, sendo Deus, deixar o céu, toda a eternidade, os anjos o servindo para vir a essa terra, passar fome, dor, tristeza, frio, e ele passou tudo isso. Ser cuspido, pediu água, deram vinagre, bateram em Jesus, surraram Jesus, cravaram uma lança em Jesus. Então, veja, é uma humilhação tamanho. Na verdade mesmo, só de Jesus se encarnar aqui como ser humano já é vergonhoso. Já é vergonhoso. Porque pensa, se Jesus se encarnasse como uma criatura que ainda não houvesse pecado, ou seja, os seres criados, seria uma coisa. Mas não. Então, Jesus não teve pecado, Jesus não pecou, tudo isso é verdade. Só que Jesus que não conviveu com os efeitos do pecado, que é dor, tristeza, morte, não era para ter nada disso. Mas, em consequência do pecado, tudo isso afetou o ser humano e afetou o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus, ele não foi infectado pelo pecado. Jesus não. Mas ele foi afetado pelo pecado, ou seja, pelas consequências do pecado. Então, tinha que ser Jesus. Mas Jesus poderia não, não, eu não vou. Poderia.
Mas aqui a gente vê um amor tão grande que ele falou, não, eu vou me sacrificar de fato pela raça humana. Então, que coisa, que amor, né? Então, o que que Jesus fez por nós na cruz? Aí você vai dizer, Jesus morreu por nós na cruz. Verdade? Jesus morreu. Mas aí uma resposta muito simples, não é verdade? A gente dizia, Jesus morreu por nós na cruz. Jesus fez mais do que isso. Mais do que isso. Quer ver? Aí está o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então, 1 Pedro 2, 24, vem o seguinte, olha só. Levando ele mesmo quem? Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então é o seguinte, não que Jesus tivesse um corpo pecaminoso, não é isso, porque Jesus não teve pecado, mas ele levou sobre o seu corpo a culpa dos nossos pecados. Entendeu? E tudo isso causou uma angústia, tanto é que Jesus chorou gotas de sangue. E isso é comprovado pela medicina, ok? Até existe uma palavra técnica para comprovar que isso é possível mesmo, né? Então, olha só, mas por que Jesus fez tudo isso? Para que, mortos para os pecados, ou seja, aquele que se arrependeu de fato, pudesse ou pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Então, a gente percebe aqui o seguinte, que Jesus, quando ele veio aqui e ele morreu, ele carregou os nossos pecados. Só que, olha só a notícia, tem muita gente, Jesus morreu por todos os pecados da humanidade. Não está errado, mas também não está certo. Como assim? É o seguinte, Jesus morreu para perdoar qualquer pecador de todos os pecados, mas realmente só será beneficiado quem aceitar esse perdão. Então, por exemplo, tem eu e mais vou chutar aqui o Carlos, o José, enfim, eu estou chutando. Aí o Carlos e o José aceitam a salvação e eu não aceito a salvação. Então, Jesus morreu por todos os pecados, meu, do Carlos e do José. Só que o Carlos e o José aceitaram a salvação. Então, Jesus perdoou os pecados deles, porque morreu pelos pecados deles, para dar salvação para eles. E por mim ele não morreu? Morreu. Só que se eu não aceitei, significa que eu vou morrer pelos meus pecados, porque eu não pedi perdão para Deus e Jesus não morreu pelos meus pecados. Por que não? Porque eu não quis. Se a gente for pensar, não é muito inteligente isso, não é verdade? Não é muito inteligente isso. Mas toda vez que a gente rejeita o perdão de Deus, a gente está dizendo o seguinte, ó, eu não aceito o sacrifício. Eu não quero que o Senhor leve no seu corpo os meus pecados. Não quero. Eu quero carregar tanto os pecados como a consequência dos pecados. Vê como que às vezes a gente não percebe, né, a maneira como nós pensamos ou agimos, né? Então, se eu rejeitei Jesus Cristo, estou dizendo, eu quero carregar os meus pecados e a consequência, a punição, eu quero bastante. Ou, né, eu posso dizer assim, não, eu aceito o sacrifício de Jesus, eu aceito o perdão de Jesus Cristo, e eu quero que Jesus mude a minha vida. Esse sim foi justificado. Jesus lá na cruz carregou os pecados dessa pessoa, porque essa pessoa aceitou. Então, veja, é interessante, né? A salvação é algo bem, bem minucioso para a gente poder estar estudando, né? Então, o que que Jesus fez por nós na cruz? Sabe o que Jesus fez? Levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Então, pensa o seguinte, quando Jesus morreu, ele morreu pelos pecados desde Adão até a sua segunda vinda. E nós vivemos pós-Adão. Então, pelos pecados que você comete, que eu cometo, que nós cometemos, Jesus morreu. Jesus já pagou o preço. Se ele pagou o preço, não precisa você pagar e nem eu. Só que para você não pagar e nem eu pagar, a gente precisa aceitar essa salvação em Cristo Jesus. Aceitar que Jesus é o meu Salvador. E eu vou demonstrar essa aceitação fazendo o quê? Amando a Jesus, entregando minha vida a Jesus e obedecendo a Jesus. Porque se eu não obedeço a Jesus, não adianta dizer que amo. A Bíblia menciona, aquele que diz que me ama, mas não me obedece, é um mentiroso. Então já é forte. Você percebe
Quando a gente fala em salvação, e a gente vai aprofundando, mexe com a gente, mexe com o estilo de vida nosso, ok? E aí, aqui tem um texto, né? Vamos passar um pouquinho aqui, ó. Isso, esse texto aqui, eu acho que vai ter uma pergunta aqui antes. Isso, aqui. Então, vamos ler esse texto aqui, daí já fica mais fácil, tá? Eu pulei só um slide, não vai ter problema. Então, o que acontece no céu, né, quando um pecador se arrepende? O que acontece? Então, a gente vai ler aqui para a gente poder entender, tá? Olha só, se vocês quiserem comentar, como o Miguel comentou, perguntou, ou querem explicar alguma coisa, dar uma contribuição, tirar alguma dúvida, pode fazer, tá bom? Esse é o momento do nosso estudo, é para isso mesmo, para a gente conversar um pouquinho, não precisa ter vergonha não, tá? Então, olha só, Lucas 15, verso 4 e 5, diz o seguinte: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto, você conhece, as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la? Ou seja, pega, tinha 100, perdeu uma, fica com 99, guarda 99 e corre atrás daquela uma. E olha só o que acontece. E quando acha a ovelha perdida, o que faz? Coloca no ombro e volta para casa, o quê? Feliz da vida. Tá vendo? Aí continua. Vai 6, 7. E chegando em casa, olha só o que faz. Convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, fica feliz comigo. Sabe por quê? Porque eu achei a minha ovelha perdida. E aí vem trazendo agora a tônica, né? A mensagem. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Olha só. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe? Quando a gente lê aqui, qual é a impressão que a gente tem? Vocês podem me ajudar então, tá bom? É o seguinte, então a pessoa, o pastor, tinha 99 ovelhas, ou melhor, tinha 100, aí perdeu uma, ficou com 99, deixa 99 de segurança e vai em busca daquela uma. Quando ele acha essa ovelha perdida, ele não vem com ela andando, ele já coloca no ombro. Imagina a ovelha, né? Pesado. E chega lá e diz assim: achei a minha ovelha. E faz uma festa. Daí, quando ele faz a festa, aí vem a explicação dessa história, né? Que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a gente pensa, tá, mas então quer dizer que quando uma pessoa se arrepende, se entrega a Jesus Cristo, se batiza, há a festa no céu. Ok, beleza. E 99 pessoas que são justas, que já aceitaram Jesus Cristo, e que não precisam de arrependimento porque já aceitaram Jesus Cristo. Então, daí não há alegria. Fica um negócio estranho, né? Mas não é isso. Na verdade, está querendo dizer o seguinte, olha só. Há alegria no céu, há festa no céu, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, de fato, aceita Jesus como Salvador. Mais do que 99 pessoas que pensam que não precisam de Jesus Cristo. Por isso são consideradas justas. Porque, na verdade, elas não são justas, mas elas pensam que são justas. Como assim, pastor? É o seguinte, essas pessoas pensam: eu não faço mal para ninguém, eu trato todo mundo bem, eu amo todo mundo, eu ajudo todo mundo, então eu não preciso de arrependimento. Eu não preciso. Eu sou uma pessoa justa. Então, no céu é o seguinte: quando uma pessoa se arrepende, o céu fica mais feliz do que essa pessoa. Porque essa pessoa, na verdade, ela precisa de arrependimento, mas ela acha que não precisa de arrependimento. Então, eu imagino o seguinte, ó. Geralmente uma mãe, um pai, né, tem o costume de fazer uma festa de aniversário para a criança quando faz 1 ano, né? E alguns aí, quando faz 15 anos, a menina, né? Faz uma festa. Aí a felicidade. Agora imagine a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Sabe por que a festa? Porque, olha só, Jesus olha e diz o seguinte: valeu a pena ter morrido por essa pessoa. Porque essa pessoa me aceitou como Salvador. Eu imagino o seguinte, o que eu imagino, não sei o que você imagina, eu imagino o seguinte: eu não sou muito de jogo, vou ser sincero, né? Bem antes, quando eu era bem jovem, até que eu gostava, mas não é que é pecado, mas assistir um futebol pela TV, se eu não assisto.
Mas não é errado, não é que eu não gosto. Mas eu lembro quando eu era criança que eu até que gostava. E aí, o que acontecia? A pessoa ia lá, o time, né, fazia um gol e a gente vibrava, legal e tal. Eu torcia junto com meu pai, legal, bacana. Eu imagino mais ou menos assim. Quando um pecador se arrepende, talvez, né, um anjo olha para Jesus, valeu, Senhor Jesus, todo o sofrimento, ó. E Jesus vibra, fica feliz da vida, a festa, comemoração como se fosse um gol, porque um pecador se arrepende. E aí mais, quando tem um pecador que tem uma dificuldade, está lutando para vencer um pecado, não consegue, pede ajuda de Deus e consegue ser vitorioso pelo poder de Deus, a festa no céu. É como se fosse um gol no céu, uma vitória. Então, imagine, a gente não consegue, na verdade, entender. Mas o verso aqui nos explica. A festa no céu. E quando a Bíblia menciona aqui a festa. Só para vocês terem uma ideia, geralmente uma festa, ela demorava uma semana ou mais. Então, é festa mesmo. Não é nossa festa de um dia, algumas horas, não. É a festa. Então, perceba, há realmente uma comemoração no céu por um pecador que se arrepende. Então veja que a salvação é importante. E faz lógica isso, não faz lógica para você? Não tem lógica? Porque olha só, Jesus veio, morreu e vai para o céu. E daí uma pessoa aceita o sacrifício e não vai comemorar? Não tem lógica. Então, na verdade, é uma festa no céu. Festa. E aí digo mais, não importa a idade, pode ser velhinho, pode ser uma criança, lógico que já entenda, né? Que aceita Jesus Cristo, para Deus é igual, é uma festa no céu. Agora, para a gente pensar, tá? Se é uma festa no céu, não deveria ser uma festa para nós aqui? Pensar. E quando eu digo o batismo, entregar a vida para batismo, vocês vão estudar depois, fica bem tranquilo e tal, vamos aprofundar um pouquinho mais, mas eu digo batismo como Jesus foi batizado. Como Jesus, batismo por imersão. Digo esse batismo, o batismo de Jesus. Tá? O batismo, o Evangelho dos essênios, o batismo, que é o mesmo de Jesus, que é por imersão. Digo esse batismo. A festa no céu, né? E eu vibro quando há um batismo. Eu fico muito feliz da vida, porque é uma pessoa que entregou a vida para Jesus. Jesus olha e diz o seguinte, valeu a pena todo o sofrimento. E que coisa, né? Então, a salvação é algo gostoso quando a gente começa a estudar a salvação, tá? Até aqui, beleza? Tranquilo? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer um comentário? Ah, pastor, eu gostaria de contribuir com esse pensamento. Pode fazer, tranquilo. Que a gente está para estudar mesmo, tá bom? Se quiser, é só ativar o áudio e comentar, beleza? Vamos passar aqui para essa pergunta que a gente vai terminando já o nosso estudo, tá? A salvação, e essa daqui, eu vou deixar que vocês me ajudem, daí eu vou explicar um pouquinho também. A salvação depende das nossas obras? O que vocês acham? Será que a nossa salvação depende das nossas obras? Ou será que a nossa salvação não depende das nossas obras? Me ajuda aí. Eu já falei para vocês, só que eu não consegui colocar aqui. Na verdade, eu não pesquisei, né? Eu tinha que colocar um grilinho aqui, ó. Né? Do silêncio aí, né? Então vamos lá. Será que a salvação depende das nossas obras? Será que não depende? Hein, pastor? Oi. Então, não, né? Porque a nossa salvação é pela graça de Jesus Cristo, né? O sacrifício de Jesus Cristo, né? Por cada um de nós, por isso nós temos a garantia da salvação, né? Mas a graça também, ela é uma consequência da nossa adoração a Deus, né? Nós fazemos a obra, né? De acordo com aquilo que nós íamos aprendendo de Deus. Então, as obras fazem parte da nossa vida, mas ela não garante a salvação, né? O que nos garante a salvação é nós estarmos conectados com Jesus, né? E pela graça de Jesus, né? Então, é pela graça e pela nossa fé em Jesus Cristo. Ok. Legal. Mais alguém? Não?
Então, beleza, vamos ver aí, Miguel, se você acertou. Eu acho que você acertou. Vamos ver aqui, tá? Então, vamos ver o texto. Então, esse texto aqui está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E diz o seguinte, ó. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, nós somos salvos pela graça, e o meio de alcançar essa graça é a fé. E aí ele diz o seguinte, isto não vem de vós. O que não vem de vós? Olha só que coisa interessante. Não vem nem a graça e nem a fé. Isso é um dom de Deus. Opa! Então, a fé é um dom de Deus e a graça é um dom de Deus. Então, não é nada meu. Daí aqui ainda continua. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vem dizendo, eu sou bom, eu consigo. Então, Miguel, você acertou, é isso mesmo. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, a graça, o que é? É o sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu para perdoar os meus pecados. Então, isso é a graça, ok? E daí, como que a gente alcança essa graça? Através da fé. Hebreus, ele vem dizendo o seguinte, que fé é acreditar naquilo que não se vê. E aí muitas pessoas dizem, pastor, eu tenho dificuldade de ter fé, eu tenho uma dificuldade tremenda. Então aqui vem dizendo assim, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, até a fé é dom de Deus. Se até a fé é dom de Deus, eu tenho que pedir para quem? Para Deus. Que Deus é o dono da nossa fé. E aqui ele explica, por que não vem? Para ninguém ficar dizendo, eu sou bom, ficar se vangloriando. Não, não tem. Então, perceba que a salvação não vem pelas obras. E aí eu vou te dizer algo. Se você vai na igreja, eu sei que muita gente fala isso, né? Tem esse pensamento. Mas por isso que é bom a gente estudar, tá? Tem gente que diz o seguinte, eu fui na igreja, eu já fiz a minha obrigação. Tipo, se eu fiz isso, Deus tem que me conceder algo, porque eu fiz minha obrigação. O texto vem dizendo que não vem de obras. Opa, então já perdeu. Tem gente que diz o seguinte, não, eu vou fazer a minha oração, eu faço minha oração ou minha reza, quando eu vou dormir e quando eu vou me acordar. Porque é a minha obrigação com Deus. Então, tipo, se eu fiz isso, Deus tem que fazer algo. Não, aqui vem o seguinte, que não vem de obras. Tem muita gente seguinte, vamos colocar assim, rezar tantas Ave Maria, ou fazer alguma coisinha e tal, enfim, nesse sentido, é o penitência, né? Para Deus perdoar os meus pecados. Opa, se Deus perdoa os meus pecados por causa da penitência, então é de obras. Mas aqui o texto vem dizendo de Efésios, não é de obras, para que você diga o seguinte, ó, eu tenho participação. Para você não ficar se vangloriando assim, eu rezei tantos Ave Maria, eu fiz tantos daqui, eu paguei uma promessa, eu fiz não sei o quê. O texto bíblico vai dizendo, não adianta, porque não vem de obras. Então, se não vem de obras, isso não adianta. Quer ver outra coisa? Eu vou ler a minha Bíblia, porque eu já fiz a minha obrigação com Deus. Opa, se eu fiz, Deus tem que me abençoar. Não vem de obras. Aí já dá um nó na cabeça, né? Não vem. Então, tudo isso não me ajuda na salvação. Não me ajuda. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, né, complexo entender isso daí, né? Tá, beleza, pastor. Mas então a gente não deve ir na igreja, não deve ler a Bíblia, não deve fazer oração antes de dormir, antes de deitar, não deve? Deve, mas por que a gente deve? Porque Jesus é o nosso amigo, porque a gente aceitou a salvação de Jesus através da fé, ok? Então aceitamos a salvação de graça por meio da fé, e aí eu vou viver como salvo. Porque Jesus transformou minha vida, então o que eu vou fazer? Eu vou ir na igreja, vou ler a Bíblia, vou fazer oração e tudo. Não é para eu ser salvo. É porque eu já fui salvo, que eu amo tanto Jesus que eu quero ter esse contato com ele. Então, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar, vou participar da classe bíblica, do grupo de oração, e tal, porque eu quero crescer. Isso não vai me ajudar na salvação. Por que não vai? Aí eu X a questão. Porque eu já fui salvo. Então, uma vez que eu aceitei Jesus Cristo, e outro detalhe, eu preciso permanecer em Jesus Cristo. Porque se eu aceitar Jesus Cristo vai me salvar. E depois eu rejeitar Jesus Cristo, o que vai acontecer? Eu vou me perder. Porque não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Biblicamente, isso não existe. O que existe? Uma vez que eu aceitei Jesus Cristo, eu sou salvo. Aí você pode ler outra hora, eu sempre vou citar esse texto, né? João capítulo 15. Tem que permanecer em Jesus Cristo. É difícil. Então a gente precisa fazer o quê? Pedir ajuda
para Jesus, para poder permanecer nos seus caminhos, ok? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Comentar? Eu só ia comentar, pastor, que a fé, no meu ponto de vista, né, imagina assim que a fé é de acordo com aquilo que a gente vai se aproximando de Deus, se aproximando de Jesus, né? Quanto mais se aproxima em oração, estudo da palavra de Deus, você vai conhecendo Jesus e a tua fé vai aumentando, né? A tua confiança, né? Digamos, a fé é uma confiança naquilo que você não está vendo, naquilo que você não pode palpar, pegar, né? Sentir, né? Mas quando você ora a Deus, agora a gente está sentindo a presença de Deus, né? Porque nós estamos falando da palavra de Deus. Então, você vai tendo a mesma coisa quando você tem um amigo, né? Quanto mais se aproxima daquele amigo, quanto mais conversa com ele, mais você vai sabendo dele, mais você vai se aproximando. Então, com Deus é a mesma forma, né? Então, quando a gente se sente, muitas vezes, com pouca fé, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente está deixando de orar, está deixando de estar assistindo uma live, né, de uma programação, vai deixando de ir na igreja, a nossa fé vai diminuindo, né? Mas quando nós se aproximamos cada dia, cada momento de Deus, a nossa fé vai aumentando e realmente a gente vai aprendendo de Deus, né? Exatamente. É isso mesmo, Miguel. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo. Está conectado em Deus. Aí vai aumentando a fé. O contrário é verdadeiro. Se a gente não está perto de Jesus, buscando a revelação da Bíblia, a fé vai enfraquecendo. Se a fé vai enfraquecendo, aí eu não vou aceitar a salvação pela graça. E aí, estou perdido. Não é verdade? Então, a salvação não é por obras. E é isso mesmo, Miguel acertou, né? Então, perceba, a salvação, ela é um processo. Como assim? Ela é obra do passado. Do passado é o seguinte, ó, quando eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo me perdoou. Ele me purificou. Então, é uma obra do passado, ok? Mas salvação, ele também é uma obra do presente, ou seja, uma santificação. Precisa haver uma mudança na minha vida. Precisa haver. Isso é santificação. Ainda assim, eu não vou ser 100%, vamos colocar assim, uma pessoa que vive 100% sem cometer pecado. Ah, não. Como assim, pastor? Aqui não. Aí entra o terceiro processo, que é quando Jesus voltar, que daí é glorificação. Aí o nosso corpo vai ser transformado e, de fato, nós não teremos mais a natureza pecaminosa e não pecaremos mais. Então, a salvação, entendo, é uma obra do passado, do presente e do futuro. É uma obra, a obra de salvação é a obra de uma vida toda. Então, a gente precisa aceitar Jesus Cristo, se quiser ser salvo, né? Estar conectado, estudar. E é tão bom, né? A gente estudar, a gente aprender, a gente buscar realmente fazer e ir à vontade de Deus. Não é verdade? Então, beleza. Terminamos aqui o nosso estudo. Alguém quer comentar? Seja bem-vindo aí, que eu vi a Eunice, conseguiu conectar o áudio. O Eduardo está conosco aí também. O Evandro. Evandro, a gente já falou um pouquinho dos essênios, então eu vou resumir aqui um pouquinho para ti, tá? Então, tem duas Eunice aqui. Então, seja bem-vindo às duas, pelo menos está marcado 2-2. Né? Então, Evandro, os essênios, na verdade, é um grupo do judaísmo que acabou saindo do meio do judaísmo e conservou um pouquinho mais as suas tradições. Então, eles pensaram o seguinte, devido às pressões, a queda de Jerusalém no ano 70, eles pensaram, a gente vai preservar aquilo que de fato é a mensagem de Deus, que era a Torá, que é o Pentateuco. Então, e não somente isso, né? Outros livros que os essênios, no caso, eles carregavam. Então, eles foram para as montanhas e eles eram mais radicais. Então, eles pensavam, para a gente conseguir isso daqui, preservar, a gente vai viver isolado dos demais. Então, por isso que eu mencionei aquele dia, que é uma vida monástica. Alguns acreditam também que João Batista era um essênio, também, porque a gente percebe o seguinte, que a vida de João Batista foi no deserto. Então, ele pregava sempre associando que ao deserto. Então, aí uma conjectura, né? Pode ser que João Batista, de fato, fosse um essênio, né? Ou não. Mas a gente entende que é uma vida um pouquinho separada e preservavam mais, eram mais radicais nesse sentido.
para preservar a palavra de Deus. Por isso que naquela região, no caso de Curã, que eles se concentravam, depois eles foram achados, no caso, esses manuscritos, né, da Bíblia. Ok? Então, beleza? Mais alguém quer falar alguma coisinha, quer comentar? Não? Então, é o seguinte, deu o nosso horário aqui, né? Então, deu o nosso horário, estou vendo aqui o ok, o Valqueira falou que morreria pelo Sebastião, é isso aí. Então, o que vocês comentaram aqui, tá? Beleza. Então, pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês, tá? Então, alguns já sabem, outros não sabem ainda, né? Mas vão saber hoje. Então, eu fui transferido e agora eu vou para Palmas. Então, eu vou ser o novo pastor de Palmas. Eu vou cuidar de Palmas, fica no sudoeste do Paraná. Não é tão longe daqui, mas eu creio que deve dar aí umas 4, quase 5 horas de viagem, porque a estrada não é tão boa assim, né? Então, eu vou cuidar de Palmas, vou cuidar de Mangueirinha, vou cuidar de Clevelândia e Mariópolis. É uma cidade, Palmas, não é tão grande assim, é um pouco mais desenvolvida aqui que a Lapa, e fica próximo de Pato Branco, tá bom? Então, eu vou estar indo para lá, mas fique tranquilo, que nós teremos aqui, vocês terão a classe bíblica, o novo pastor que vai vir para cá já está definido, está tudo certinho, tá? É o pastor Marco Prato, é de São Mateus do Sul. Então, ele vai chegar aqui essa semana agora, ou a outra, não sei, ele vai chegar, e daí ele vai dar continuidade à nossa classe bíblica. Então, é bem possível, ó, você vai continuar estudando, tá bom? Ele é um pastor legal, é gente boa, você vai ver, vai continuar. Então, essa semana aqui que vai entrar agora, é possível que vocês não tenham classe bíblica, tá? Por causa de mudanças, esses intervalos, enfim, tudo mais. Mas daí, passando essa semana, na outra, aí continua. E vocês podem convidar outras pessoas para participar. Esse é o intuito, tá? E daí ele vai transmitir pelo Zoom ou pelo YouTube, não sei. Ele vai ver o jeito que ele vai fazer com vocês. Tá joia? Então, sim. A Eunice perguntou se vai ficar disponível essa aula. Vai ficar disponível. Eu tenho os materiais, tá bom? Eu gravei essa aula aqui, estou gravando, na verdade. E daí eu vou ver aonde que eu vou postar. Mas qualquer coisa a gente vê um jeitinho para você poder ter acesso. Fica tranquilo, tá bom? Então, eu agradeço vocês, pessoal. Aprendi a amar vocês, gostar de vocês aí. E Deus abençoe e vamos permanecer firmes aí em Jesus Cristo, tá bom? Almejando aí a salvação, essa salvação que nós acabamos de estudar, tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos terminar? Então, se você pode, feche seus olhos. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudarmos a Bíblia. É tão bom quando nós estudamos a Bíblia. E eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está conosco hoje, que esteve conosco no outro estudo da semana passada. Talvez alguns não conseguiram entrar hoje devido à divulgação. Hoje conseguimos fazer somente pelo Zoom, não conseguimos pelo YouTube, enfim. Mas abençoe todas essas pessoas que participaram, que estão participando e que irão participar também desse estudo. Fica dirigindo cada um, que cada um possa sentir a tua presença e o seu cuidado também, Senhor Jesus Cristo. Abençoe eles que vão ficar aqui, tem pessoal da Lapa, do Campo Largo, talvez em outros lugares, que o Senhor possa derramar uma bênção toda especial. Também nos abençoe, Senhor, que nós, como família ministerial, pastoral, vamos nos mudar para Palmas, que lá também possa ser uma bênção. Lá também tem esse mesmo grupo de estudo com outras pessoas, que eles também possam aprender e se desenvolver. Então, nos abençoe, Senhor. Dirija a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, olha só. Aqueles que quiserem, né? Fiquem à vontade, tá bom? Se você quiser, você pode abrir aí o seu vídeo, para a gente poder tirar um print, uma fotinho da tela, tá bom? Aí, se quiser, pode abrir. Esperar um tempinho, ver se alguém vai querer. Ó, o Miguel, a Maria. É isso aí, Maria. A blusinha de oncinha, né? Então, Eduardo. Ok. Deus abençoe, Eunice também. Uhum. Beleza. Vamos ver se mais aí a Maria também abriu. A Eunice, a Sandra. Uhum. Ok, todo mundo bonito aí.
Então, vamos dar um sorrisão e vamos aparecer. Então, foi. Ok, deu certinho. Então, Deus abençoe a todos, tá? Continuem firmes aí nos estudos. O próximo pastor que está chegando aí também é um pastor bacana, gente boa, e vocês vão aprender bastante com ele. E vocês vão ficar guardados no meu coração aí. Alguns já têm o meu Face e a gente fica aí no contato aí também, tá bom? Então, Deus abençoe, um abraço. Tchau, tchau. Tá.